Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 15, já estamos quase no fim da nossa série em Romanos. Estava olhando ontem aqui no canal, eu fui procurar saber quando nós começamos essa série em Romanos e foi no início de abril, já estamos aqui em abril, maio, junho e vamos fechar, já estamos já no finzinho dessa carta aos Romanos e foi realmente uma jornada muito preciosa. Eu aprendi muito, tenho certeza que vocês foram profundamente ministrados por Deus. E já estamos aqui no penúltimo capítulo da carta do apóstolo Paulo a Romanos. Então hoje, Romanos capítulo 15, e antes de entrarmos no conteúdo de hoje, eu quero te convidar, você que é novo ou nova por aqui, a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e estar conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. E para te ajudar nisso, eu criei um grupo exclusivo no WhatsApp para o envio de links. Então, para entrar nesse grupo, clica no link que está no topo do chat ou fixado nos comentários. Dessa forma, você recebe na palma da sua mão o link dos devocionais minutos antes dele começar. Um grupo fechado, não vai encher sua caixa de WhatsApp, não vai ter inconvenientes. É apenas para você, para te ajudar a você ser constante e estar conosco de segunda a sexta. Vamos lá, gente? Romanos capítulo 15. Quero ler com vocês inicialmente aqui os versículos 4, 5 e 6. Olha o que está escrito. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, esse trecho da carta de Romanos nos ensina algo muito precioso, de que tudo o que foi escrito anteriormente tem como objetivo nos dar perseverança e bom ânimo. Você consegue imaginar uma boa caminhada cristã sem perseverança e sem bom ânimo? Difícil, né? Na verdade, é difícil imaginar qualquer coisa bem-sucedida na sua vida sem perseverança e sem bom ânimo. E por que eu enfatizo isso? Porque essas duas coisas, segundo o apóstolo Paulo, elas vão crescer dentro de nós conforme nós mergulhamos na Escritura. E a leitura da palavra de Deus, ela tem sido muito desprezada ainda nos dias de hoje, mesmo com tanta chamada de atenção. Na verdade, quando a gente vai falar assim, a leitura da palavra, se você for estudar a história, a gente vai ver que os escritos não eram tão divulgados como é nos dias de hoje. Hoje você tem no computador, no celular, em um Kindle, que é um leitor digital, e mesmo na multiplicação dos livros, uma possibilidade de leitura muito mais ampla do que era há milênios atrás, onde o próprio material de escrita era raro. A habilidade de escrita era algo raro e também muito custoso financeiramente. A gente vai ver algo sobre isso lá em Romanos 16, no final da carta aos Romanos, vai ter um detalhezinho sobre isso. Mas observe que, mesmo naquele tempo em que as pessoas tinham dificuldade de obter a escrita, o ensinamento era muito valorizado, principalmente a tradição oral. Quando você vai avançando no tempo, chega, enfim, nos dias de hoje, a gente tem uma quantidade gigante de materiais, porém uma disposição para ler muito pequena. E eu não estou falando só da Bíblia, não, gente. O Brasil, em particular, é uma nação que lê muito pouco. O número médio de leitura do brasileiro em comparação com outras nações consideradas de primeiro mundo é absolutamente ridículo, para falar a verdade, né? Os países de primeiro mundo, as crianças do país de primeiro mundo, elas leem muito mais do que os adultos do Brasil ou as crianças brasileiras. E isso causa um certo atraso de cognição, de entendimento, inclusive uma perda de conhecimento para as questões espirituais, porque isso é algo que é da nossa cultura, da nossa sociedade, que acaba adentrando também nas igrejas e afeta o tipo de fé que nós temos. É por isso que hoje em dia muitas pessoas se baseiam numa fé que nasce dos testemunhos, numa fé que nasce da experiência que alguém teve, de uma história que alguém contou. Isso é errado? De modo nenhum. Isso é uma bênção de Deus. Mas para que você tenha algo sólido,
e duradouro dentro de você, é muito importante que você mergulhe na palavra de Deus, que você tenha uma perseverança e um bom ânimo que venham das Escrituras. E essa perseverança e bom ânimo que vem das Escrituras, isso ninguém vai te roubar em condição alguma. As pessoas podem roubar, Deus livre e guarde, mas as pessoas podem roubar o teu carro, podem roubar a tua casa, podem roubar um objeto que você carrega no bolso, podem roubar o seu dinheiro, mas o teu conhecimento ninguém vai roubar. Aquilo que Deus revelou no teu coração, ninguém nunca vai roubar. Então é muito importante saber que esse tipo de riqueza eterna entra nos nossos corações quando nós meditamos na palavra de Deus. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas sempre tem gente nova chegando nos devocionais e graças a Deus por isso. Uma das ideias, uma das razões, na verdade, de eu ter começado a fazer devocionais diários, eu comecei a fazê-lo no início de 2023, 2 de janeiro de 2023, até hoje estamos aqui, para a glória de Deus, diariamente nos encontrando. Uma das razões é proporcionar uma possibilidade das pessoas terem um momento de meditação diária das Escrituras. Você está assistindo um vídeo nesse momento, ou pode estar me ouvindo e fazendo outra coisa, mas tudo que nós falamos aqui parte de uma leitura bíblica. A gente lê um versículo, lê um trecho da Bíblia e começa a expor aquele texto. Então, de certa forma, você está tendo esse contato com as Escrituras. E aí começam a surgir os testemunhos, começam a surgir as histórias, começam a surgir os milagres. E você vai ter a segurança que não é uma ideia de um coach, não é uma ideia de um personagem que surgiu agora, não é uma filosofia humana, mas é a palavra eterna de Deus. E esses versículos, eles vão ecoar no nosso coração, mesmo em momentos de grande dificuldade. Para lembrar aí quantas vezes você esteve em profunda dificuldade e o que te sustentou foi uma memorização de um versículo que você teve. Porque aquela memória é como se o próprio Deus estivesse falando com você naquele momento. É como se aquele pregador ou pregadora que você ouviu estivesse falando com você naquele momento. Uma grande forma de visualizar isso é através das canções inspiradas na palavra de Deus. Eu lembro que eu citei aqui em devocionais anteriores, Abacuque capítulo 3, versículo 18 em diante, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja vacas nos currais. E ele vai falando tudo isso e no final ele diz assim: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E talvez você não memorize o versículo exato por inteiro, mas o sentimento, né, do versículo você memoriza. E aí tem uma música que é baseada exatamente nesse trecho da Bíblia. Eu não lembro agora exatamente o nome da música, nem o nome do cantor. Mas começa dizendo basicamente assim, é um trecho cantado, né? Mesmo que não haja fruto na videira. Não sei se você já ouviu essa canção. Mesmo que não hajam flores no jardim. Ele vai cantando e o refrão diz assim: eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Senhor. Ele é Rei. E quando você canta essa música, você está relembrando as tuas emoções, relembrando ao teu coração uma verdade eterna. Não foi um homem que inventou, mas que está baseado na palavra de Deus. Claro, é a declaração de um profeta, mas se está na palavra, foi inspirado por Deus, ou seja, é confiável em qualquer circunstância. Há milênios atrás, um homem de Deus cantou, declamou, escreveu isso, num contexto completamente diferente. São milênios atrás, é um país que está lá do outro lado do mundo, um cara que nunca te viu e nem imaginou que você existiria um dia, mas aquela declaração, ela vai servir como perseverança e bom ânimo para o teu coração, ainda nos dias de hoje. Percebe a importância de você ler a palavra de Deus? É você trazer energia para o teu espírito, energia espiritual. Quando digo energia, não digo respeito ao sentido de energia, como que eu posso explicar isso? Não é energia no sentido de nova era ou de filosofias que tem por aí, mas energia no sentido de alimento espiritual mesmo. Né? Uma coisa que se fala, por exemplo, na nutrição, é que todo alimento enche barriga, mas nem todo alimento nutre. Se você comer 1 quilo
ou 2 quilos de fast food, né? Aquelas comidas, aqueles lanches rápidos, hambúrguer, pizza, enfim, 1 quilo de fast food vai encher a tua barriga, mas ela não vai nutrir o teu corpo. É diferente você ter um prato com frutas, legumes, verduras, que às vezes você vai comer até menos. Não precisa comer 1 quilo, mas aquilo vai te sustentar, vai te reenergizar, vai te dar o necessário para você lidar com as demandas do dia a dia. Compreende? Então, diversos tipos de conteúdo podem servir para a nossa mente e para o nosso coração, mas nenhum deles substitui a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela vai penetrar no nosso ser interior, na divisão da alma e do espírito. O próprio apóstolo Paulo escreve isso. E quando fala da divisão da alma e do espírito, esse tem um sentido de batalha espiritual nisso aí também, né? Não dá para falar aqui agora por questão de tempo, mas tem um sentido poético, simples de visualizar. A ideia de Paulo é dizer assim, ó, ela vai no mais profundo do teu ser. Ela vai onde nenhuma outra coisa vai. E ela é apta para discernir pensamentos. Olha só, a palavra de Deus, quando ela entra dentro de nós, ela vai gerar um raio-x, um rastreamento muito fácil de visualizar. E quando ela gera esse rastreamento, ela nos leva a questionarmos algumas coisas, a observarmos outras coisas e a tomarmos decisões mais bem embasadas. Você conhece alguém que tem medo de ouvir a palavra de Deus? Quando você bota assim uma pregação, quando você bota um louvor, a pessoa até se incomoda. Talvez você diga assim, Tiago, deve ser algum espírito maligno que está na pessoa que não quer deixar a pessoa ouvir. Na verdade, não. Muitas vezes eu conheço pessoas que, digamos assim, fogem da palavra de Deus porque eles sabem que quando ouvirem a palavra, eles vão se quebrantar. Eles vão ser tocados. Talvez alguém aqui que está assistindo esse devocional agora tenha sido exatamente essa pessoa. Tiago, você está falando exatamente a minha história. Eu fugia, eu evitava. Eu não queria nem ir numa igreja porque eu sabia que quando eu fosse, Jesus iria conquistar meu coração. E é isso mesmo. A pessoa sabe que quando a palavra do Senhor entra no ouvido, ela causa uma transformação, ela causa um impacto no coração. E ninguém tem defesa contra a palavra de Deus. Por isso que quando essa palavra entra, ela vai começar a gerar perseverança e o bom ânimo necessários que nós temos para caminhar. Essa questão de ouvir a palavra, ela é tão poderosa que eu quero encerrar o devocional de hoje com um testemunho. Eu falei que ia citar 2 trechos, né, de Romanos 15, eu ia ler aqui também os versículos 17 a 19, mas, aliás, eu vou até ler e vou dar o testemunho. Vai, de certa forma, casar um pouco. Então, para encerrar o devocional, vamos ler o versículo 17 ao 19 de Romanos 15, que diz assim, ó, portanto, eu me glorio em Cristo Jesus em meu serviço a Deus. Ou seja, Paulo está dizendo, eu me glorio em Cristo, no que Jesus fez em mim. Ou seja, a glória de Cristo. A ideia desse versículo é essa. Verso 18, não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra e em ação, a fim de levar aos gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Por que eu disse que esse versículo ia casar com o meu testemunho? Testemunho que eu vou citar aqui. Porque o apóstolo Paulo fala assim, ó, não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra e em ação. Eu lembro que, em determinado momento, eu evangelizei uma família que era completamente envolvida com algumas outras religiões, né, com muito envolvimento no mundo espiritual, enfim, não dá para dar tantos detalhes assim, porque a gente fala às vezes no YouTube, coisa não é bem entendida, a sociedade hoje, enfim, né, mas vocês me entendem bem. Sou muito envolvida com a religião, envolvia questões de rituais, de práticas mágicas, feitiçaria, algumas coisas. E nós estávamos evangelizando essa família que era muito envolvida. E aí, primeiramente, uma pessoa da família se converteu. Aí depois outra pessoa da família se converteu. E tinha uma outra pessoa que se converteu depois, né? Foi a última pessoa a se converter. E quando nós íamos na casa dessas pessoas fazermos o chamado culto doméstico, né? Que era um culto evangelístico, eles mesmos pediam, olha, continua indo lá, vai lá, faz uma oração, dá uma palavra, lá vai ser uma bênção. A gente ia, e era interessante que essa pessoa, que eu quero citar agora, essa pessoa ficava olhando pra gente, observando a gente, como se estivesse
como se estivesse prestando muita atenção. Você já viu alguém que você está conversando, a pessoa está olhando fixamente para você como se estivesse prestando atenção? Só que a gente começou a reparar uma coisa. Essa pessoa ela não piscava os olhos. Ela ficava o tempo todo assim, olho arregalado, olhando para a gente, não piscava os olhos. Era impossível, humanamente falando, a pessoa ficar minutos a fio sem piscar os olhos. Aí no final, quando a gente terminava a palavra, a pessoa meio que fazia assim, ó. Ela estava assim olhando, né? De repente, como se tivesse caído em si, né? Hã? O quê? Oi? Hã? Como? O que está acontecendo aqui? E na época a gente não teve um entendimento assim imediato, né? Mas depois de um tempo a gente começou a perceber, olha, a gente identificou, né? Eu estou percebendo que quando nós começamos a pregar a palavra, essa pessoa fica possuída. Ela não estava prestando atenção, ela estava possuída. Ficava possuída porque a pessoa possessa, ela não está nas plenas faculdades mentais. Ela está como se fosse adormecida. Por isso que muitas vezes quando você expulsa o demônio de alguém, a pessoa acorda, ela não sabe o que é que aconteceu. Né? Onde é que eu estou? O que é que aconteceu? Por que é que eu estou assim? Por que está acontecendo isso? E aí o demônio possuía a pessoa ficava como se prestasse atenção. Quando terminava a pregação, a pessoa caía em si. Por quê? Porque até o inferno sabe que quando a palavra é pregada, correntes são quebradas. E talvez você fale assim, Tiago, mas isso aí para alguém que está possuído por demônios. Não apenas. Quando nós lemos a palavra de Deus, se você crê em Deus, Tiago, eu creio em Deus, eu amo Jesus, eu estou vivendo corretamente, eu estou na comunidade de fé, estou fazendo tudo que a palavra manda. Até para você que está nesse ritmo bom, nessa direção boa, nesse propósito bom, ainda assim, quando você lê a palavra, coisas são mexidas dentro de você. Conheço várias pessoas aqui, pessoalmente, que estão aqui nos devocionais, diariamente, são pessoas de Deus, cheias de Deus, filhos e filhas de Deus, e falam, Tiago, quando aquela palavra foi ministrada, tal coisa mudou na minha mente, mudou no meu coração, mudou no meu entendimento, porque esse é o poder da palavra, entende? Então, quando nós discernimos isso, nesse exemplo que eu citei, nesse testemunho que eu citei, aí quando a pessoa já ficava, né, parecia que estava prestando atenção, mas estava possuído, a gente já repreendia. Nós repreendemos o espírito tal, em nome de Jesus, que é o dono dessa casa, é o Espírito Santo. Nenhum outro espírito vai entrar aqui. E a partir desse momento a pessoa pode ouvir a palavra e entregar a sua vida para Jesus e sair de um mundo completamente profundo e mergulhado realmente no reino das trevas, algo realmente bem, bem marcante. Então o que eu quero te dizer é que você nunca subestime aquilo que a palavra de Deus pode gerar em você. E isso o apóstolo Paulo nos lembra. Ninguém consegue ter uma boa caminhada com Deus, nada na vida você vai conseguir vencer sem perseverança e sem bom ânimo. E a fonte principal desses dois sentimentos do teu coração é na palavra. É lendo a Bíblia, é mergulhando dia após dia na palavra de Deus, que você vai crescer em fé e vai ter uma vida vitoriosa em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos orar juntos? E antes de orar, eu quero te fazer um convite especial. Aqui na descrição do vídeo, gente, tem um link para você entrar na nossa comunidade do discipulado bíblico. E por que eu estou te fazendo esse convite especial? Porque nós acabamos de encerrar lá na comunidade o primeiro módulo, está completo lá. Foram 10 aulas sobre fundamentos da fé. Profundíssimo. E nós já vamos dar start a outros módulos na comunidade do discipulado bíblico. E clicando nesse link aqui, você pode acessar e ter participação na comunidade durante um ano. Todas as aulas ficam salvas, você pode assistir como e quando quiser, e a condição de pagamento é praticamente simbólica, é menos que R$1 por dia. Você pode dividir até 12 vezes sem juros no seu cartão, tá bom? Qualquer dúvida é só me chamar, tanto aqui nos comentários do YouTube ou também lá no direct do Instagram, @tbatista8. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção de Deus para a sua vida. Aproveitando o ensejo do testemunho que eu citei no final do devocional, eu vou fazer um módulo lá na comunidade sobre batalha espiritual. Eu vou estar citando algumas coisas que em rede aberta é um pouco mais delicado citar, porque eu não sei quem está aí do outro lado. Já quem está lá na comunidade passa pelos módulos, já vai ter uma certa base, um certo fundamento para poder escutar algumas coisas um pouco mais profundas. Vai ter módulo sobre estudo dos dons espirituais, inteligência emocional à luz da Bíblia, batalha espiritual, finanças à luz da Bíblia, análise psicológica dos personagens da Bíblia e depois um estudo completo de um panorama de cada livro da palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse. Vai ser uma bênção de Deus se você estiver conosco.
e eu estou te esperando lá. Basta clicar no link que está na descrição, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra. Eu quero te pedir, Senhor, que cada um dos que estão aqui comigo nesse momento orando, eles possam ter verdadeira experiência de transformação contigo através da sua palavra. Que recebam perseverança, recebam bom ânimo, recebam todo o mais que só a sua palavra pode dar, só a sua palavra pode causar dentro de nós. Eu te agradeço por tudo isso, Senhor, e por todos eles. Em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like nesse vídeo. O seu like é muito importante para o nosso devocional chegar a mais pessoas. E quero saber aqui nos comentários qual foi a parte desse devocional em que Deus mais falou contigo. Tá bom? Tamo junto sempre de segunda a sexta, às 7h30 da manhã. Sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.